Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Abracan Talks. Eu sou Kelly Galego Massaro, presidente executiva da Abracan, e hoje estou na presença de duas grandes mulheres. Vamos começar com Tatiana Gallo, que tem 23 anos de experiência no mercado financeiro, sendo os últimos 13 anos na área de PLD FTP, à frente do pilar estratégico de um dos maiores bancos e atualmente da maior instituição de pagamento do país. Ela também atuou como coordenadora do squad executivo de PLD FTP da Febraban e agora coordena o GT de PLD FTP da Zeta. Formada em letras e em gestão financeira, com MBA em gestão estratégica de pessoas e negociação de gestão de conflitos. Está cursando pós-graduação em compliance financeiro. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada, Kelly. Um prazer enorme estar aqui hoje, do lado de duas mulheres que eu admiro tanto e para falar um tema tão relevante. Obrigada. Seja muito bem-vinda novamente. Bom, hoje a coisa aqui está excelente. Então, a nossa próxima convidada é a Natália Rodrigues. Ela tem mais de 15 anos de experiência na estruturação de produtos financeiros e transações internacionais, junto a importantes instituições como o Bank of America e a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, atual B3. Natália também atua como conselheira da T Global, startup inovadora na proteção e gestão de dados pessoais, e lidera também o programa de pós-graduação em mercado financeiro e de capitais do INSPER, além da sua atuação nas pautas de diversidade, inclusão e ESG, contribuindo inclusive como mentora de mulheres. Hoje está como diretora executiva na Nomad, à frente das áreas de governança, gestão de riscos, compliance e jurídico. Nath, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui hoje conosco. Muito obrigada, Kelly, pelo convite. Obrigada, Tati, também, por permitir que a gente compartilhe esse espaço. Estou muito animada com essa conversa. Bom, então nós vamos começar nosso bate-papo falando da presença feminina. Não daria para ser diferente. 3 mulheres, 2 grandes mulheres, das quais eu tenho muito orgulho de recebê-las. Gostaria de falar, então, hoje sobre essa liderança, o que é essencial para promover um ambiente de trabalho mais diverso e inovador. Apesar dos avanços das últimas décadas, as mulheres ainda enfrentam barreiras significativas. Segundo o levantamento da FISA Group, as executivas representam apenas 33% dos cargos de liderança no setor financeiro. Isso evidencia a necessidade de ações para aumentar essa representatividade. Antes de falar de mulheres, nós vamos aqui, de mulheres profissionais, nós vamos falar aqui das mulheres, como eu costumo chamar, Tati e a Nath. Então, trocando um pouquinho a ordem, me fala de você, Nath. Quem é você antes dessa incrível profissional? Obrigada, Kelly. Bom, como você colocou, hoje eu atuo como executiva da Nomad, apoiando ali os esforços regulatórios de expansão global da plataforma e gestão de riscos da companhia. Sou mãe de uma garotinha de 5 anos, por quem eu sou apaixonada. Tenho também minhas funções dentro de casa, acho que como todas nós, ocupando esses múltiplos papéis. Tenho minha conexão com a academia, sempre gostei muito de estar próximo, então hoje já faz alguns anos que eu estou junto ao INSPER, desenvolvendo ali uma pauta de coordenação pedagógica do curso de mercado. Faço esse trabalho que você comentou, de mentora de mulheres, que vem muito de um lugar de passar para frente mesmo. Acho que tudo que eu vivenciei ao longo da minha carreira e da minha vida pessoal... Você não sabia, achei bárbaro. Eu tive mulheres, tenho ainda, grandes mentoras que se tornaram amigas e que foram muito importantes para minha consolidação na carreira, para eu conseguir avançar conforme os desafios da nossa vida vão ficando mais complexos, No começo você jovem, focado em carreira, depois você casa, aí tem filho e a vida começa a exigir mais da gente. Então sempre foi muito importante contar com o apoio de pessoas que vivenciavam a mesma coisa que eu. Que bacana, Nath, essa parte eu não sabia, e olha que a gente acha que sabe tudo, Quando eu recebi a informação, eu peguei e falei assim, mas tá certo, essa eu não sabia, Por que o dia dela tem mais de 24 horas, o meu não? Onde você encaixa isso?
Acho que a gente encaixa, eu falo que tem coisa que você precisa tratar como uma gaveta bem bagunçada, né? Você joga tudo lá e pega quando precisa. Acho que Sabe essas que tá atividades. tudo lá. Exatamente. A gente vai realizando as atividades conforme elas vão surgindo. Acho que isso é uma habilidade que, aproveitando que estamos entre mulheres, nós desenvolvemos muito ao longo da nossa vida, né? Fazer tudo Sim. que precisa ser feito. Sem dúvida alguma, né? A gente já vem com, parece que esse dispositivo, e cada geração mais ele vai sendo aprimorado, tem atualização, né? Mas isso é uma coisa que a gente faz sem dificuldade, né? Parece que a gente, mas eu faço isso, faço isso, faço isso. Quanto mais coisas que a gente tem habilidade, parece que a gente vai desenvolvendo essa necessidade de aumentar essa velocidade, né? O 2x lá do WhatsApp tá muito pouco pra gente, né? Tati, então fazendo esse bate-bola, nossa conversa vai ser assim hoje no bate-bola. Fala um pouquinho sei da sua carreira profissional que te trouxe até aqui, mas fala um pouquinho de todos os seus desafios até aqui enquanto mulher. Eu brinco que eu sou uma eterna aprendiz, né? Toda vez eu falo assim, vou parar um pouquinho, preciso respirar, e daqui a pouco lá tô eu de novo, né? Fazendo curso, tentando. E assim, cursos diversos, né? Que você vê que desde. Agora eu vou fazer de gestão estratégica de pessoas, não, agora eu vou fazer de negociação e gestão de conflitos, né? Por que que faz isso? Fala assim, enfrenta uma situação no dia a dia, você fala, vou estudar mais sobre isso, né? Então, já começo a fazer sobre isso, e ao mesmo tempo que você descobre que tem uma formação específica que é relacionada a crime organizado nas Américas. Você fala, mas você está fazendo MBA, você já está fazendo a pós, você vai fazer isso no meio? Eu faço, né? E Então, deixa saber no nosso bloco de notas o que tem para depois. Não, isso eu considero uma pessoa que tem uma gaveta enorme pra colocar as coisas, tá? que tempo que coloca isso? Não sei, né? Porque assim, né? Também sou esposa, eu sou filha, né? Tem sobrinhos ali, então tem a família ali sempre perto, que é extremamente relevante para mim, né? O meu pilar ali fundamental. Gosto de fazer uns exercícios, mas eu não gosto de fazer aquela academia básica, né? Vou fazer aula de band, ficar pendurada no teto na cordinha, saltando. Eu gosto dessas coisas. É? Sabe que eu sou aquela pessoa que eu gosto dos esportes, mas os esportes não gostam de mim. É um encontro que nunca aconteceu, mas eu sigo insistindo também. Entendo. Gente, eu vou adotar. Gostei dessa. O problema não está comigo, está com os esportes. Não é recíproco. Vou adotar, gostei. E vocês falaram a Tati falou agora de hobby. Qual o seu hobby, Nath? Você tem? Eu gosto muito de jogar tênis dentro desse contexto que eu trouxe pra vocês. Do seu Adoro. jeitinho. Do meu jeito, exato. Me entendo ali. Acho que é natural, né? Tendo uma filha pequena, eu tento passar a maior parte do meu tempo livre com ela. Acho que curtindo essa fase que passa bem rápido, né? E gosto de cozinhar também, um pouco, nada muito elaborado. Mas acho que é uma coisa que ainda me traz algum prazer e consegue aquietar a cabeça para as outras atividades. E acho que esse papel de estar entre mulheres também, acho que tem essa questão da mentoria, ela vem de uma jornada minha dentro do BOFA, né, do Bank of America, quando encontrei uma oportunidade ali da gente criar lugares para falar sobre as regras que não estão escritas do mundo corporativo, que acho que é um pouco do que a gente está trazendo hoje, né? E foi uma coisa tão impactante que a gente começou com um grupo de 10 mulheres, depois aquilo foi aumentando para 20, 30, 40, 50 mulheres em grupos sempre muito pequenos, a gente conseguiu expandir o projeto para América Latina, e aquilo me tocou muito pela potência que o suporte teve na minha vida e na vida dessas pessoas, e nunca mais parei. Então é outra coisa que eu considero como um hobby, assim, é um momento de prazer quando a gente tá conectada aqui, falando dos nossos desafios, e acho que a gente se sente, a gente acolhe e se sente acolhida também, né? Então é um pilar de sustentação para mim também. Essa questão de gostar no que a gente faz é algo que a gente tem que pôr uma dose e um limite, né? Teve um episódio anterior a este que gravei com o Gerson Romantini, uma pessoa incrível, da qual admiro demais, e a gente falava sobre a paixão de fazer coisas, trabalhar, ter a sorte de trabalhar naquilo que gosta. E aí eu falei, bom, às vezes eu me pego lendo no final de semana, minha filha comenta, mãe, mas você tá trabalhando? Eu falo, não, eu tô lendo. Por quê? Porque eu gosto de ler. Mas eu vou ler o quê? Coisas que enriquecem meu trabalho, que vão trazer alguma conexão com o meu trabalho. Então, eu posso falar por mim, né? É muito diferente você ter que trabalhar
e todos nós temos, né? Acho Sim. que é uma questão de sobrevivência, né? Com raras exceções, mas trabalhar é uma questão de sobrevivência. E quando você consegue dar esse match de trabalhar naquilo que gosta e fazer o que Sim. gosta, estar onde gosta e admirar o que faz, acho que é o ápice da evolução profissional do ser humano. Então, eu já me sinto satisfeita, não de ter alcançado isso como pessoa, mas assim, de dividir muitas vezes, porque no nosso ambiente, principalmente, a gente vai desenvolver essa pauta um pouquinho mais à frente, mas a gente trabalha, a gente tem a conexão aqui muito próximo, foi assim que conheci Tati, Nath foi assim que conheci também na questão de prevenção a ilícito, prevenção à lavagem de dinheiro, e aí você falava, gente, a gente vai além, né, do nosso profissional, a gente se dedica enquanto ser humano, e isso é muito legal. Eu falo, poxa, é brilhante eu ter que poder dividir essa questão de um objetivo pessoal com pessoas que têm o mesmo interesse. Então, de Muito fato, isso é obrigada. muito legal. Sim. Bom, eu vou agora então, já que a gente conhece a Tati e a Nath, nós vamos começar um pouquinho do mercado para falar sobre fazer a convergência aqui da proposta de hoje. Então, falando de contato, né, com o mercado financeiro, que é onde a gente está aqui, momentos que a gente considerou de trajetória de desenvolvimento e como que foi o primeiro contato, vai, eu já fiz aqui a apresentação. Eu falo que eu acho que era meu destino, sabe? Porque eu falo assim, eu entrei em primeiro emprego, era temporária digitadora e fui efetivada como recepcionista. Pouquíssimo tempo eu já estava trabalhando no financeiro e com aquele contato com as instituições e fazendo todas as operações. De repente mudei para outro emprego de novo, comecei numa área comercial, já estava eu lá para o financeiro de novo. E aí nesse emprego é que de repente alguém olhou e falou assim, poxa, estão contratando, né, em um banco, você não quer participar, mas é call center. Eu falei, quer saber, eu vou entrar para ver. E aí começou do call center, que foi uma baita de uma Que escola, legal, né? Ali começou Tati. ali mesmo ali para aprender tudo do zero. E aí dali depois eu fui para a rede de agências. E assim, foi uns 6 anos na rede de agências, que eu fui desde o coletinho no pré-atendimento, passei por caixa, balcão de serviços, supervisão, até chegar ali como gerência administrativa da agência. E aí eu falei que ali foi a maior escola que eu tive. Porque quando você começa a ver que negócio, eu entendi na pele ali o que é o fazer com esse seu cliente, o que é ali identificar situações atípicas, comecei a fazer o reporte, e de tanto que eu fazia isso, que eu já tinha gostado, fora que eu recebi o convite para ir para a área de prevenção à lavagem de dinheiro. Então chamaram, e ali de novo, né? Quando eu saí ainda para ir para lá, falou desses desafios do dar um passo atrás para você pegar impulso e ir, né? E ali eu comecei de novo, o pessoal falou, mas você já estava com a equipe, você estava como gerente, você vai vir para cá para ser analista júnior? Eu falei, sim, tô adorando, eu quero, né? Então ali começou de novo, analista júnior, pleno, sênior, pegando coordenação, e quando eu peguei coordenação, era uma época de transição, estava aquisição de uma outra instituição, e imagina você ficar com 160 pessoas diretamente com você e fazendo aquela divisão entre 2 estados. Então, eu vivia na ponte aérea, né, uma semana em cada estado. E assim, isso foi uma escola muito boa, e depois eu saí dessa parte, né, de monitoramento, análise, que era toda essa parte, e assumi aquele pilar estratégico. E ali eu falo que, falando, né, ali de divisores de água, né, eu lembro que nessa época foi em 2019, que foi naquele ano, assim, na véspera de sair a nova regulamentação ali para Bacen, 3978. CVM, tudo. Foi a hora que eu assumi a coordenação do squad executivo de PLD na Febraban, né? E dali comecei a representar a Febraban também na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, também, que é a ENCLA. E ali foi fantástico, porque assim, você começa a conviver com os maiores especialistas no tema, você consegue aprender muito, você consegue contribuir, sabe quando você sai do limite da sua instituição, mas você começa a fazer, falar, agora eu tô fazendo pelo país, tô protegendo a sociedade. Então, quando você falou, né, de amar o que faz, gente, isso é bom demais. Sabe, que você tem aquele prazer muito grande. E até brinco, né? Quando lembro a primeira vez que eu participei de uma reunião na ENCLA, até comentaram, mas você trabalha, né? Faz só essa parte na FEBRABAN? Eu falei, não, gente, peraí. Eu sou de um banco, né? Agora eu sou de uma instituição,
mas aqui eu sou uma voluntária, né? Estou, né? Estou, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz ali para associações, igual estava Febraban, na Encla, na Ambima na época, agora, né, pela Zeta, BBC, Ambima novamente. Isso aqui é tudo dedicação em paralelo com tudo que você tem que tocar no dia a dia no trabalho. Então, só tem uma instituição que paga meu salário, né? Então, todo mundo que se dedica a isso é porque realmente acredita e quer fazer o que é certo, né? Então, assim, é paixão. É. Sem dúvidas tem que ser motivação e paixão, porque a dedicação não pode ser pouca, né? Não. E é um crescimento em pingo, assim, né? Você tem Sim. aquilo, vai abrindo elos, vai abrindo o universo que você nunca consegue parar, né? Porque essa questão mesmo de cursos, é isso, né? Quando você está dentro do curso, você consegue ter uma análise maior sobre outro assunto, sobre outro aspecto, e a gente vai encaixando todas aquelas pecinhas, montando aquele grande leco que se torna uma escultura. Você fala, não, agora eu quero mais, e porque eu posso mais também, porque quantas vezes eu me vi, depois de evoluir em alguns pontos, eu falo, caramba, né? Se eu tivesse esse ponto de vista, essa análise, quando eu fiz aquilo lá, poderia ter sido brilhante. Você fala, e refazer aquilo de uma forma diferente, sabe? Então eu falo, isso não vai ter fim, mas que bom que assim é, né? E, Nath, a sua experiência começa lá na Bolsa? Começa na Bolsa, com o mercado financeiro, em 2008, entrei pós-fusão BMF Bovespa, e acho que foi aonde eu consegui realmente me encontrar, ter essa sorte de achar um trabalho que naquela época eu não sabia, mas que ia virar um propósito para mim mesmo de atuação, né? Então, eu sempre tive bastante interesse nas dinâmicas sociais, acho que o mercado financeiro, ele representa muito isso, né? Como a gente está se organizando como sociedade, ele precifica isso, você tem os componentes governamentais, a iniciativa privada, todo mundo ali atuando em conjunto, então fiquei na Bolsa por quase 6 anos, foi uma grande escola para mim. Ali trabalhando foi quando eu comecei a entender os processos, como funcionam as interações com entidades governamentais, com autarquia, comecei a participar da Ambima, entender como a sociedade influencia, assim, na construção das normas, que era uma visão que eu acho que a gente que está dentro desse sistema, a gente normaliza essa nossa participação. Mas quando você conversa com pessoas de outros setores, principalmente pessoas de setores não regulados, acho que poucas pessoas imaginam que você tem grupos dentro da iniciativa privada, multidisciplinares, que vão atuar em cima de pauta para discutir proposta de legislação, que vão se organizar para comentar, né, tentar construir algo que faça sentido. Isso sempre me encantou. E até hoje faço esse trabalho de interação junto às associações, com vocês, inclusive. Saindo da Bolsa, eu fui trabalhar mais diretamente com investimentos internacionais, primeiro. Então, tanto explicando o arcabouço brasileiro para investidor estrangeiro, né, essa complexidade que a gente tem aqui, tanto regulatória quanto tributária, como auxiliando brasileiros que queriam investir no exterior, aí incluindo atendimento de firmas de gestão financeira, né, family offices, tudo isso. E aí foi quando eu comecei a entrar mais ali no campo de compliance, ajudando essas entidades que prestam serviço no Brasil a estruturar os seus programas, inclusive na parte de PLD. Depois eu vou pro Bank of America, mas diferente da Tati, que tem uma trajetória toda a partir da perspectiva de compliance, que eu acho maravilhoso, a minha jornada, em compliance, ela foi mais incidental. Então, eu sempre trabalhei com estruturação de produtos financeiros, e num determinado momento, eu sinto a necessidade de começar a influenciar na construção dos processos dentro da instituição ali. Porque acho que é diferente, né? A gente sabe que as áreas de compliance, elas têm um estigma dentro da instituição financeira ali, né? E eu queria entender um pouco mais, né? Por que a gente faz como a gente faz? Por que os processos, eles são robustos? E aí, dentro de uma instituição global, foi muito importante para mim ter essa visibilidade, entender que a gente, de fato, precisa de processos, precisa de sistematização para conseguir ordenar, né, transações, esse arcabouço regulatório de múltiplas jurisdições ali para a gente ser consistente, para ter uma mitigação de risco financeiro que, de fato, é efetiva, né, que ela não é só para forma. E aí, tenho essa imersão lá, que é super importante para mim, e vou
para a Nômade, depois com esse mandato de montar todas essas áreas ali, depois de 15 anos atuando nesse setor. E aí é um presente, porque você poder ser responsável por estruturar as coisas do jeito que você acredita, né? Eu acho que para mim foi encantador o convite. E aí na Nômade, eu fui estruturando esses processos, né? E a gente foi internalizando esses aspectos aos poucos. Então, estruturei o jurídico, estruturei o compliance, área de PLD, privacidade também, né? Eu e um time maravilhoso que me acompanha até hoje, com quem a gente segue construindo essas pautas. Mas eu sou testemunha, porque da sua saída ali do Bank of America, a gente teve um momento sem longos contatos, mas quando você chega na Nômade, você volta para a Abracan e fala: olha, estamos estruturando uma operação aqui no Brasil. Eu falei: que operação? A Nômade. Eu falei: claro, simples, né? E assim, e começa com um nome, né, de uma instituição, e hoje torna-se essa referência que é a Nômade, né? Então, saber, e eu acompanhei desde o primeiro passo ali, você trazendo um, trazendo o outro, trocando, né? Muitas vezes a gente foi almoçar e você trocava com, olha, a gente está caminhando por ali, por aqui, esse é o desafio, mas e curto prazo, né? Nós estamos falando de quanto tempo? Estou completando 3 anos na instituição esse ano. Trabalho de 30. 3 intensos anos. Mas sabe que acho que eu tive uma sorte, essas coisas que a gente acredita que acontece na carreira, acho que nem tudo é esforço, né? Tem encontros que são muito especiais, assim, que eu acho que são presentes. Porque a Nômade, ela vem fechar um ciclo na minha vida, assim, a gente ter a oportunidade de estruturar tanto os produtos de câmbio, com quem eu já tinha trabalhado com você, a parte de investimentos, que eu sempre adorei e tem lá, parte de gestão de contas bancárias. Então, acho que ela foi meio que a consequência de toda essa minha jornada anterior. E acho que é por isso que hoje também eu ainda sou tão fascinada, assim, de ver como faz sentido para mim estar lá e conseguir aproveitar a experiência de todos esses anos de interação com vocês, né, com a rede. Montar meu closet com as minhas principais e prediletas peças, né? Tudo que eu gosto, eu Os vou montar. principais regulamentos e normas. É uma delícia esses desafios, né? De construir. Eu gosto disso. É muito gostoso. Muito bom. E depois convencer as pessoas de que é uma ótima ideia, né, Tati? Gente, vai aqui que é bom. Vai dar ter certo, eu certeza. juro que vai. Mas hoje a gente está falando e trazendo, né, toda essa história para a gente, de fato, entrar no tema aqui. Não necessariamente entrar no tema, porque ele tá intrínseco dentro da nossa conversa, mas desafio é a palavra do dia. E quando a gente fala desafio feminino, quando a gente fala desafio no mercado de trabalho, aí a gente abre um pouco mais desafio na liderança, aí você fala desafio na gestão. Então, nós estamos gerindo instituições, gerindo equipes, liderando, tendo relacionamentos com governo, com setor privado, e muitas vezes tendo que ter um jogo de cintura extremamente composto de vários diferenciais para que a gente mantenha o lado mulher, entretanto, que seja respeitado o nosso lado mulher por conta desse diferencial que existe. Então, se a gente falar de desafio, né, propriamente dito, o que vocês mostram dentro do seu filme, assim, o que vocês veem dentro da sua história? Se fosse para fazer recapitulando o que você viu de mais difícil para se posicionar enquanto a questão da liderança feminina. Digo que hoje eu tenho sorte que eu estou numa instituição onde um dos fundadores é uma mulher, então você vê mulheres em todas as camadas de liderança, né? Então é algo que é tão natural, né, que você não percebe aquilo, né? Então basta você ter o desempenho, você dar o seu melhor, que vai acontecer independente do gênero. Mas não é a realidade para todo mundo e não foi a realidade de toda a minha carreira. Então, quando a gente passa ali, né, olhando para todo esse histórico, o que dá para ver muito nítido, eu acho que vocês devem ter percebido isso também na história de vocês, é o quanto a mulher acaba tendo que se dedicar muito mais, tem que entregar mais, colocar muito mais empenho para ter o mesmo reconhecimento. Então, tem que provar, né, ali que é capaz. Uma autoafirmação para si, né? Exato. E externo o tempo todo. Exato.
Então, assim, já teve diversas vezes ao longo da carreira que vem aquela questão de não, porque não dá, porque é mulher. E ali você começa. Cada vez que eu ouvia isso, gente, pra mim era tipo desafio lançado, é pra mostrar que eu posso, né? Uhum. Então, pra mim era um incentivo pra eu ir além. Eu nunca me deixei abater, né, com esse preconceito que colocavam ali de que pra mulher não dava, né? Então, por exemplo, se organizar uma reunião sobre um tema que você está tocando e de repente alguém fala, olha assim, fala, você pode fazer as anotações e pegar uma água, né? Então, tem todas essas situações que você vai passando e de repente você fala, caramba, agora eu tô ali e tô tocando, né, todas essas atividades. E uma coisa que eu nunca me esqueço, que foi quando eu participei de uma primeira vez que eu participei de um congresso. E ali eu participei ali do painel, acho que foi mais ou menos 2019, 2020. E ali, quando acabou o painel, sabe que para mim foi super natural. E eu comecei a receber um monte de ligações, um monte de mensagens de mulheres falando: nossa, me senti super representada. E aí foi a hora que eu me dei conta que, assim, tirando ali poucas exceções que eram, por exemplo, quem estava na alta liderança do Banco Central ou do COAF, que eram ali realmente os reguladores, autoridades que estavam passando, olhando para instituições participando, realmente era só eu. E aí eu olhei e falei: "Gente, não pode acontecer isso, né". E aí começou, né, todo um trabalho, uma discussão sobre isso, e hoje a gente cada vez vê mais mulheres e, assim, brilhando, né, eu fico super orgulhosa, né, vibro ali com todas elas cada vez que eu vejo num painel. Mas quando você olha, fala assim: "A gente tá falando de um passado muito recente". Foi ontem, né? Sim. E não tinha essa representatividade, então acho que esse é um grande é um desafio e é um desafio constante pra gente cada vez De uma puxa a conseguindo outra, né? exatamente. Porque se a gente tiver esse objetivo de uma puxa a outra, e de inspiração e de dedicação, sem dúvida, torna-se um ciclo natural, porque o que a Tati falou, na instituição da qual eu estou hoje, já é natural, é uma instituição mais jovem, né, falando em instituições mais saudosas de mercado, mas que ela Sim. já nasce com uma cultura de necessidade de igualdade, né, obrigação de igualdade, não é necessidade. Sim. E aí, no momento, né, então eu enquanto na liderança de uma associação, eu faço questão, né, então quem trabalha comigo sabe, vai ter um painel, eu dou uma olhada, coisas que não eram vistas, né, vai ter um evento, a gente organiza um dos maiores eventos de compliance do Brasil e eu vou olhando painel por painel, mas não tem mulher aqui? Quem é a referência nesse É isso. assunto? Sabe? E é muito normal, né, porque você tem a necessidade, você tem as suas inspirações. Então eu já vou aproveitar aqui, eu vou fazer o gancho de uma pergunta para você, Nath. Ao longo da sua trajetória, da sua carreira, quais foram as mulheres que te inspiraram, que te fizeram você olhar e falar assim, é por ali, é disso que eu tô falando, é assim que tem que ser? Sabe, eu acho que é justo falar que acho que o começo dessa força feminina pra mim vem da minha mãe, da minha família dentro de casa, assim, de ter na história da minha família mulheres que foram muito batalhadoras, assim. Eu venho de uma família que tem uma parte libanesa, né? E isso gera um recorte cultural sobre o papel da mulher na gestão da família Sem ali. dúvida. E minha mãe fez engenharia química, né? Numa época que só tinha ela e uma outra mulher que se formou com ela. Então, dali já vinha, eu acho que algum incentivo do lado dela de, né, vai fazer o que você quiser, né? Acho que é isso da gente buscar fazer o que dá prazer pra gente. Agora, nessa jornada do mercado financeiro, por muito tempo, eu não pensei que eu era mulher, assim, não sei como trazer isso aqui, mas eu simplesmente desconsiderava esse fato. Acho que, como eu era muito nova, até como uma forma de sobreviver, porque é um ambiente, acho que hoje menos, mas dentro de instituições grandes, tradicionais, que tinha uma certa misoginia ali, assim, né? Porque eu acho que a gente subestima, a minha visão é que a gente subestima o papel do imaginário na composição da dinâmica de trabalho. Então tá todo mundo muito habituado a ver os homens ocupando posições de liderança dentro principalmente do mercado financeiro. Naturalmente, isso cria para você um senso de normalidade, de confiança.
quando você começa a introduzir as mulheres, você também precisa que esse aspecto ocorra, né? Então, quanto mais mulheres vierem para essas posições, mais a gente normaliza, mais a gente interfere nessa percepção e fala, olha, cabe. Até que vai chegar um dia que vão ser pessoas na liderança, né? Com certeza. Que a diversidade ela vai ficar tão complexa que você não vai mais conseguir fazer nenhum tipo de recorte. Acho que eu espero que nós aqui ainda estejamos no mundo corporativo quando essa realidade chegar. Estar na Nômade hoje, para mim, me coloca numa posição muito sensível em relação a isso, porque é uma empresa, é uma startup, né? E é uma empresa constituída por gente bem jovem. E essas novas gerações, elas não toleram essas segmentações que a gente vivenciou. Então, isso coloca você se lembrando de coisas que você vivenciou e que você Trabalhava como normal. que era normal. E que você nem pensava, assim. Então, É o famoso mimimi. Ai, gente, é mimimi, né? E aí eu Não acho que é. tem um processo de endurecimento por conta disso, no começo da minha carreira. Eu fui me dar conta que eu era uma mulher, eu sou mulher, é isso. Anos depois, no Bofa, quando eu começo esse trabalho com as outras mulheres. E aí eu começo a sentar entre mulheres só, ouvir o que elas estavam trazendo e saber que a gente era comum. Que nós tínhamos as mesmas dores, que eram os mesmos desafios. Aí eu me dei conta que eu fazia parte desse grupo, porque era muito dolorido você ouvir os homens falando das mulheres e você pensar que você também era mulher. Então você preferia pensar que Ou você se não culpar era. que era por estar ali, né? Você não quer ser aquela mulher de quem eles estão falando no ambiente de trabalho, porque isso era super normalizado. Então, acho que quando eu me dou conta disso, de que eu abafei esse aspecto, e isso com certeza interfere na forma como a gente se relaciona com as pessoas, porque você tem tanto medo do que vão pensar de você, né? Você tem tanto medo de ser mal interpretada, porque isso era tão comum, né? As roupas que você vai usar, é o tom de voz, é a sua inclinação. Hoje eu olho e falo, gente, que loucura! Cada coisa que a gente passou e as É conversas assustador, é né? assustador. Então, acho que ainda existe, isso com certeza existe. Acho que eu tenho esse privilégio de estar numa empresa que entende que a diversidade, ela não é uma pauta, a diversidade, ela é essencial, ela é uma realidade, né? E aí eu tenho a oportunidade de fazer essa revisão de tudo que eu vivenciei e de pensar como é que a gente constrói esses ambientes. Acho que o que você trouxe é o que o pessoal chama de Matthew Effect, né? Então, quanto mais, de fato. Quanto mais homens, mais homens. Quanto mais mulheres, mais mulheres. E é por isso que a representatividade é tão importante, porque isso é o que acontece na vida, né? Então, se a gente conseguir ocupar esses espaços e conseguir preservar a dignidade desses espaços, né? Conseguir criar essa confiança, a gente conseguir se apoiar para falar, ó, vem que é seguro. Não é vem que é bom. O que eu sinto das mentoras que eu tive, elas falaram para mim, vem que é seguro. Não precisa ter medo, né? Você não precisa ter medo porque você vai ser retaliada, porque você não usa a mesma linguagem, porque você não tem os mesmos códigos sociais. Vem que a gente tá junto e a gente vai segurar essa com você. Então, eu sou gratíssima, assim. Tem mulheres, assim, que me inspiram demais e que, é o que eu falei, acho que, por sorte, seguem comigo até hoje. Eu não acho que eu teria condição de assumir hoje uma posição de liderança executiva, de ter uma pauta saudável com a minha família, de respeitar o meu trabalho, mas também de respeitar as minhas necessidades, se não fossem por essas mulheres. Porque eu não sabia que isso era possível. Porque quando você é mulher e tudo que você faz é baseado no que um homem faz, a consequência é você construir uma vida que não serve pra você. Não é isso. É isso. Tem que ser igual esse cara aí. Cara, esse ou é isso aí que ele faz. Aí você vai tentando. Aí quando você fala assim, mas essa vida aqui não me cabe. Você não sente nada. É uma vida que não te emociona. Uma vida que não te interessa. E aí eu me peguei muitas vezes numa situação onde, tá bom, eu vejo propósito no meu trabalho, mas eu não vejo na minha vida. A vida que eu criei pra sustentar esse trabalho que eu amo não faz sentido pra mim. Esse personagem não vai ser mantido ad eterno, E aí, né? nossa, abençoada seja a maturidade, a idade que chega, né? Que delícia, porque aí você vai ficando mais Chegará madura você e ainda, você né, tô Nath? quase ali nos 40 aqui, ó. Tô feliz. Eu fico imaginando essa carinha de menininha, essa vozinha toda delicada, né? Rede global. Mas, Aí você Kelly, senta numa mesa e fala assim, deixa eu explicar pra vocês essa- como vai ser. Olha, essa minha voz, mas o que ela
ela me deu trabalho já na minha vida por conta disso. Eu falava, não, o que eu vou fazer com essa voz aqui? Entra numa reunião com um monte de homem, aguda, assim. E aí você descobre, Uma acho que se eu puder baixinha, deixar fininha. essa mensagem para as mulheres, você descobre que o seu maior poder de influenciar é ser você, exatamente como você é. Porque acho que tem uma coisa que me preocupa hoje nas conversas sobre diversidade, porque parece que a gente corre o risco no mundo corporativo de empacotar a diversidade também. Ah, então o que é ser mulher no mercado de trabalho? Então o que é você ser trans no mercado de trabalho? O que é... Não, mas aí Cria 10 você quesitos criou... aí que eu vou fazer check, você check, check você e não tá tem tudo bem. nada de diverso ali, né? Então, eu acho que quando a gente entende que a gente consegue sustentar quem a gente é no ambiente de trabalho e a gente consegue tirar proveito disso, a gente tem mais condição de aprender a gostar do que a gente faz, de se colocar numa posição de respeito. E tudo isso, a trancos e barrancos, a gente aprende com as experiências que não são tão positivas, né? Verdade. E aí, acho que a gente fica com essa missão pessoal de falar, não, ninguém vai passar por isso, minha filha vai passar por isso, mas não vai, né? Tipo, eu não permito que, pelo menos eu não vou construir uma realidade que eu não desejo pra ela e que eu não desejo pra Eu ninguém. não quero fazer parte disso, né? Na minha mão não vai sair. Então, eu sou muito grata. E aí, eu acho que isso volta na questão da liderança. Qual que é a diferença que faz você ter uma liderança feminina? A diferença não tá na liderança feminina. A diferença tá de você ter um líder que viveu coisas diferentes de outros líderes na companhia. Quaisquer que seja o recorte, né? Qualquer que seja. Mas são pessoas que têm uma vivência diferente, que valorizam coisas diferentes, que vão ter um outro nível de interação. Então, você vai compor, né? Você vai ampliar a capacidade daquela empresa de ser uma empresa interessante, dela gerar valor, não só econômico, como valor social também. Porque essas coisas andam juntas, né? Elas são Não convergentes, existe né? separação, né? A gente, às vezes, Eu falo adota os que conceitos econômicos e acha que a realidade se curva a eles, né? A realidade não se CNPJ são curva. formados por CPFs, né? Não tem jeito. Exatamente. Não adianta você falar, você pode ver, né? E eu sempre dou esse exemplo, dentro das instituições, principalmente os heads, os líderes, os CEOs, reflete, a instituição reflete a imagem daquelas pessoas. Então, é muito difícil, dia desse, claro que a gente conta o milagre, mas não conta o santo, aconteceu uma situação, e aí veio a Daiane, nosso anjo da guarda, assistente da Abracam, minha secretária, ajuda todos os dias, sem ela seria impossível a gente chegar onde a gente chega todos os dias. E aí ela veio meio assustada assim, falou, eu fui falar com X pessoa, e aí você vê como ela foi grosseira, sabe, assim, por nada, era uma assistente de uma pessoa, aí ela vem atrás, eu falei assim, é convergente, não é? Você vê que soma, você vê, a assistente da pessoa reflete o que aquela pessoa é, ela fala, nossa, mas por nada, não precisava, sabe, umas coisas assim, e ao mesmo tempo, claro, né, a gente conta os lados positivos, às vezes você chega uma instituição, que a pessoa é head, a pessoa é CEO, a pessoa é um presidente, e aí você vê que a pessoa que está do lado dela é uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa acessível, uma pessoa que contribui, uma pessoa agregadora, né? E aí não adianta nada você chegar no seu ambiente de trabalho todo dia, pisando forte no salto, batendo porta e querer que as pessoas deem resultados, que as pessoas tragam coisas que você não entrega, cada um só dá o que tem. Né? Exato. Se você não tem para dar, não pede que eles também não terão para reproduzir o que você espera. E aí a gente fala aqui de desafio, de expectativa, de esperança, né? Eu tenho esperança que eu consiga entregar um mundo melhor para a próxima geração. E aí, se a gente tivesse que colocar pontos aqui, Tati, de mudança, o que você fala? Poxa, eu quero chegar num mundo, né? Como a Nath falou, que eu quero contratar gente. Eu não quero pensar quem eu estou contratando, eu quero contratar gente, quero traçar as skills ali e é isso que eu quero olhar. O que você acha que a gente poderia pegar e falar, tira esse daqui, ó, vamos priorizar esse, depois esse, o que você traria de mudança? O que eu vejo hoje a intenção é boa, mas não está sendo feita da maneira certa, que você vê muito no mercado, tá aquela, agora eu tenho uma cota de mulheres em posição de liderança, ou uma cota de mulheres em tais posições. E você vê que assim, é para bater uma meta. Vaga positiva, né? É. Afirmativa. Acaba sendo para bater uma meta, mas você vê que
o resultado não vai dar certo, porque aquilo ali tem que vir, o tone of the top, tem que ser lá em cima, olhar e falar: eu abraço, eu vejo essa necessidade, começar a olhar para dentro de casa, quem são as pessoas que realmente estão se dedicando, podem assumir aquelas posições, trazer realmente as pessoas mais competentes, porque se é só para bater a meta, você pode trazer o que não era o adequado, né? Então, é uma questão de cultura, é uma questão ali de realmente as pessoas quererem fazer a diferença. Quando você faz isso numa cultura, foi até o que eu coloquei, né, da experiência que eu estou vivendo, você já não vê mais o gênero, porque todo mundo tem oportunidades iguais. Todo mundo ali fala assim: entreguei o meu máximo, eu vou ser reconhecido, eu vou ter oportunidade. Não vão olhar e vão falar: ah, não, ali é o sexo frágil, ou não, é porque mulher engravida, vai me deixar na mão. Então, acabar isso, entendeu? Ter aquela visão, porque tem assim, mães excelentes profissionais. E hoje eu até vejo, né, onde eu tô, Como você isso vê foi que. meu fantasma. Eu Exato, a também. gente vê muito Você tá isso. falando, eu tô lembrando como isso me assombrou. Eu teve a minha equipe era muito mista, chega à instituição, hoje também, né, ali você olha, a equipe tá, bem equilibrada, mas aí quando você começava, eu falava assim: "Mas você vai trazer mais uma mulher? Porque aí vai dar briga, né, fica aquele tititi, ou não vai engravidar, e se engravida todo mundo junto, te deixa na mão". Aí você fica olhando e fala: "É sério que você tá me Se dizendo ninguém isso, né?" mais engravida e a gente espera ver o que que acontece com o planeta. Vamos fazer esse deal, né? Eu acho legal quando fala de gravidez, porque parece que é uma coisa que você faz pra você. Não vou engravidar. Ninguém tem nada a ver com isso, né? O mundo não precisa que as mulheres engravidem. Não. O mercado de trabalho não precisa que as mulheres engravidem. Ninguém precisa. A gente pode simplesmente parar, né? A gente Eu se acho autorreproduz. curioso isso, assim, né? Puxa, licença maternidade, não sei o quê. Então, gente, é essencial que a gente estimule as mulheres a continuarem engravidando. Porque se você colocar a mulher cada vez mais numa posição onde ela tem que escolher entre. Não é carreira, é autonomia, é dignidade. É muito. Eu acho desonesto colocar a palavra carreira para mulher como se fosse o trade-off da maternidade. A gente tá falando de anos, historicamente de anos, onde as mulheres elas ficaram restritas ao espaço doméstico de cuidado da família. A gente tem um índice de violência doméstica absurdo no Brasil. Uma mulher que opta por ter dignidade, por ter autonomia financeira, por poder fazer as próprias escolhas, ela não é uma mulher egoísta. Ela é uma mulher que está começando a se libertar de um ciclo de outras mulheres que não tinham essa opção. Mulheres que não puderam sequer, que não podiam nem falar sobre isso, né? Então, não é essa a escolha que a gente faz. Aí, quando você fala o que você mudaria, eu acho que dentro da dinâmica do mercado financeiro, eu tô há muito tempo aqui, acho que nem me arriscaria a falar de outras indústrias, mas essa questão da maternidade, ela tem que ser sempre muito vista, porque tende a ser um ambiente de alta performance, com um alto nível de exigência de carga horária, dedicação. A gente brinca, mas assim, tô aqui me sentindo. Não, será que 60 anos deve ser daqui 2, assim, cansada, né? Porque, poxa, aquela jornada de horas infinitas que a gente tem. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como a gente cria um ambiente que seja um ambiente possível para pessoas que têm família. Possível para famílias que não são a família margarina que todo mundo pinta aqui. Parece que é um negócio que você mandou imprimir numa impressora 3D, onde o homem e a mulher dividem as tarefas e cuidam de suas vidas e dos seus trabalhos e das crianças igualmente. Nossa, que legal isso, né? Bacana. Quero viver nesse lugar. Exato. Vamos fazer vamos criar essa ecovila, sei lá como é que vai fazer esse negócio, né? Você sabe que teve uma passagem da minha vida, que, de novo, seguindo, contando milagre e não o santo, e que aí eu tinha tido filho, minha história muita gente conhece, tive uma gravidez trigemelar, filha nasceu com 6 meses e perdi 2, e enfim. E aí, quando nasce, né, que aumenta todos os desafios, chega um homem, né, que tinha uma posição hierárquica acima da minha, e falou: mas e agora? Como que vai ser? Né, porque agora você é mãe e tal. E não passou muito tempo ali, tinha uma viagem, e aí essa pessoa pegou e falou: a gente nem perguntou se você queria ir, né, porque
como, né, você ia fazer o quê com a sua filha? E aí, naquele momento, eu nunca, assim, eu falei, acho que a maternidade faz dessas coisas, né, porque se toma, às vezes, a audácia de falar certas coisas, a maturidade, acho que não é a maternidade, porque... Mas E aí, a maternidade acho que ajuda. eu cheguei e falei assim, Gente, mas o que você vai fazer com a sua filha? Eu falei, o que eu faço todos os dias, eu saio de casa, eu boto ela no freezer, eu chego à noite e tiro ela do freezer, eu deixaria Descongela. ela por esses 3 dias dentro do freezer. Sabe aquela coisa que você fala, ai meu Deus, falei, né? Falei. Porque assim, de fato, né? É. Como assim, você tá excluída, né? Então, pera um pouquinho, você criou uma condição da qual você agora não pode exercer, né? Então, Sim. veja bem, e digo mais, né? Então, assim, acho que o direito individual de cada um. Então, assim, nunca escondi de ninguém, eu tive alguns problemas para engravidar, tive várias cirurgias. E aí, eu tava numa passagem da vida que todo mundo falou assim, mas, porque assim, eu namorei bastante, depois fiquei noiva, depois... E assim, você não vai noivar? Depois você noiva, você não vai Sempre isso. casar? Aí depois você casa, você vai ter filho? E você tem Assim, filho e pergunta quando vai ser Se o eu, e se eu não próximo. quiser ter filho também, né? E tá tudo bem. Se eu não quiser. Não é um direito individual meu, como se coloca uma carga, uma estrutura, como se aquilo fosse uma esteira de produção, né? Você passou esse estágio, você passou esse aqui, você tá pulando algum estágio, tá tudo bem. Um direito individual meu. Se eu quiser não fazer nada disso, né? Uhum. Então, é essa condição, e isso eu vejo mais nesse ambiente de sexo, de gênero, né? A gente, como mulher, sempre acaba tendo essa carga de representação de ter essas respostas. Eu não sei se eu Exato. quero ter essas respostas. Eu não sei se naquele momento eu queria falar que eu não estava tendo condições de ter filho. Eu não sei se eu queria responder que eu não queria ter. Eu não sei o que eu queria. Mas por que eu tinha que ser perguntada daquilo, sabe? Umas Aham. coisas assim. Eu enfrento tanto isso. Porque eu tive esse problema. Para mim, acho que muita gente conhece minha história, sabe? Né? Fiz tratamentos, eu fiz tudo, não deu certo. E tá tudo bem. E Tô aí bem tô resolvida. bem resolvida com isso. Tentei uma, tentei duas, não deu certo. Então, não era para ser, Sim. né? E aí, o que acontece? Sempre vem aquela pergunta, né? Mas você não tem filho? Não. Não, mas aí você fala, não, já tentei. Mas você não vai continuar tentando? Não, mas isso não sei o quê. Mas isso você fez... Eu falei assim, gente, tá tudo bem. Eu não Será que quero todas ficar, essas né? perguntas seriam feitas para o marido, mas né? acho que tem homem, esse né? imaginário, né, que volta naquilo que a gente falou da importância da representatividade ao longo dos anos. Então, o que as crianças, o que a gente cresceu vendo, muitos de nós? Uma casa que é mantida ali por uma mulher. A minha mãe sempre trabalhou fora, mas era minha referência ainda assim. Então, a gente tem. E aí eu acho que a gente fica adulto e esquece, isso fica lá no fundo, mas existe uma certa. Um conjunto de atributos que as pessoas pensam quando olham para uma mulher. E aí eles acabam sendo replicados no mundo corporativo também. Tem algumas coisas legais, engraçadas que a gente ouve, né? Então. Tem uma expectativa, às vezes, de que eu acho que uma liderança feminina ela é uma liderança mais acolhedora, porque afinal a mulher leva jeito pra isso. Eu acho tão curioso isso. Eu falo, gente, que coisa interessante, né? Esse cromossoma, quando dobra, é a chave de tudo, né? Até essa coisa que a gente... de postura mesmo. Acho que uma série de coisas que as pessoas vão lá e elas podem eleger uma mulher porque elas acham que a mulher vai dar mais jeito. É tão interessante isso. Por quê? Porque tem essa conotação, né? A mulher, ela já nasce preparada para ser mãe. Não, gente, né? Acho que na natureza existe isso ali. Acho que nem queria entrar muito nesse ponto, mas a gente não deveria entrar nessas conversas que vocês estão comentando com nenhuma pessoa, né? A pessoa, ela deveria estar trabalhando num lugar onde a intimidade dela ela é preservada, aonde ela tem condições de construir uma vida que ela acha que é adequada para ela, com ou sem filho, com ou sem parceiro, do jeito que ela quiser, né? E aí, nesse ponto, quanto mais pessoas que já se machucaram, que passaram por isso, vão assumindo posições de liderança, eu acho que é quase natural essas pessoas quererem cortar esse ciclo. Elas falam, não, a gente não vamos fazer mais isso, não. Não vamos mais ter esse papo de não contratar a mulher porque ela tá grávida, porque isso aí já caiu em desuso. E eu acho tão legal, porque hoje em dia eu vejo isso acontecendo. Mulheres sendo contratadas grávidas, de novo, né? Queria muito que as minhas referências, elas pudessem ser replicadas, pudesse falar que elas estão em todo lugar no Brasil, elas não estão. Mas se eu vejo acontecendo, eu já falo, ai,
possível, né? As pessoas estão se sensibilizando. Essa mulher que foi contratada grávida, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai. Eu fui promovida grávida, eu lembro da sensação, eu lembro de discutir com uma amiga, né, querida mentora. Cris, e agora? Falei, até o nome dela vai me matar. Cris, e agora? Eu tô grávida e eu queria promoção, tá? Ela, mas ué, o que mudou, Natália? Falei, mudou que eu vou ter que sair de licença maternidade. Ela, e daí? Aí você sai e você volta, né? Exato. E aí a sua promoção, ela é sobre tudo que você já agregou para a empresa, ela é uma colheita dos frutos que você plantou e você vai É uma ser mãe resposta, e né? você vai voltar e você vai seguir fazendo o que você faz de melhor. Eu falei, tá bom, mas sabe quando você ainda vai com medo? Quando veio, nossa, aquilo para mim, acreditar. mas não era só por mim, era porque a gente sabe como é. Eu tava feliz por mim e por todas as mulheres que não conseguiram isso. Eu tava feliz por mim e eu tava comprometida. Olha como aquilo era impactante, sabe? Eu ia ter a minha filha numa situação muito mais confortável financeiramente. Muito mais tranquila, porque também tem um lugar de... Você tá grávida, você vai sair de licença, certo? Então tá, você já tá meio insegura. Poxa, você ser promovida antes de você sair é uma sinalização da companhia que ela quer que você volte também. Então, olha como mudou a cultura, né? Isso dentro de uma instituição financeira. Poxa, foi muito bacana ter acontecido. Isso foi há anos atrás, então isso segue acontecendo. Então, acho que de pouco em pouco a gente tá mudando muito pela mão das mulheres, mas também porque os homens, em geral, eles estão se sensibilizando, né? Acho que tem que... Acho que não, a gente... Acho que o acesso à informação que a gente tem também, tem uma série de coisas que vão contribuindo, né? O acesso à informação hoje permite que você revele absurdos que antes não eram revelados, né? Você consegue ocupar um espectro de mídia ali que antes eram conversas que não havia interesse que elas fossem veiculadas. Inclusive, esse podcast aqui não é nada do que eu achei que ele fosse, viu, Kelly? Achei que a gente ia vir aqui falar da nossa carreira, falando aqui da minha vida. Adorei! Achei maravilhoso, porque eu acho que isso também é importante. A gente não fala sobre quem são as pessoas por trás das posições da liderança. E isso não ajuda nem a gente, mulher, e não ajuda nem os profissionais que não estão nessa posição ainda, porque faz parecer que tem alguma diferença, que as dores são diferentes. Elas não são. Tá todo mundo tentando fazer só o o que endereço. pode. Muda o conjunto de responsabilidade, muda da onde você olha a vida. Mas, essencialmente, a gente segue sendo pessoas, assim. Pessoas que são falhas, que não sabem tudo. Tem as pessoas que vão buscar saber tudo, tipo a Tati, vai fazer 1000 cursos. Tem eu que vou dar um jeito aqui de vamos ver como é que a gente vai resolver Eu esse gosto negócio. muito, por isso que eu vou atrás. É normal. Eu sou doida, você fala Não é, mas a verdade é que a gente precisa saber, a gente precisa falar que é normal não conseguir, a gente precisa falar que é normal não dar conta, que é por isso que a gente precisa das outras pessoas, né? Sim. Porque aí isso cria... Aí tá tudo bem, você vai junto, e aí você vai criando esse senso de comunidade. E aí eu espero que realmente as coisas vão se tornando mais gentis para todo mundo. Você falou que esse podcast aqui, ele não é o que você esperava, mas na verdade a ideia é essa, a gente fazer a nossa contribuição para trazer novas mulheres, deixar o nosso legado. Eu acho que a gente tem a obrigação de... Eu construir minha carreira, eu não adquiri nenhuma vaga onde a gente fala, não, tava lá me esperando, não. Eu quebrei muita pedra para chegar até aqui, comi muita areia, tropecei bastante, e cada vez que dava aquela batidinha no joelho para tirar a poeira e levantar, eu levantei acreditando que dava certo. Mas nem sempre é assim. Pessoas, cada uma tem sua particularidade, tem sua individualidade. Eu acho que esse é o princípio onde a gente tem que considerar que é sensível e a gente tem que respeitar. Mas, do nosso lado de deixar um legado, eu ficaria aqui conversando com vocês por horas, mas a gente tem que entregar o Abracan Talks. Eu gostaria então de fazer um bate-bola com as duas antes da gente encerrar, de legado. O que você gostaria, em pouquíssimas palavras, de falar? Poxa, esse é meu legado que eu gostaria de deixar, uma mensagem. Se eu conseguir fazer com que as mulheres dentro dessa pauta, as pessoas, elas confiem mais nelas mesmas para conseguir construir a vida que elas querem, assim, eu vou ficar muito feliz. Acho que é isso que eu tento fazer com a minha família, é isso que eu tento fazer com o meu time. O que você quer? Você pode querer. Querer é permitido. O que você quer? Então, vamos se organizar para conseguir. Eu acho que
a gente retomar esse lugar da dignidade mesmo. Todo mundo quer coisas e todo mundo merece ter o que quer. E a gente parar de olhar as pessoas na perspectiva de melhor e pior, sabe? É todo mundo gente, é pessoa, tá? Pessoas querem coisas e merecem conseguir o que elas querem. Acho que esse é um bom legado. Quando você tem um bom porquê, o como é fácil, né? Tati. Acho que o legado que eu gostaria muito de deixar é que fomos uma geração que colocou a mão na massa, que não ficou deixando a vida passar, que foi atrás de querer o que você colocou, né? O que eu quero ser, você pode ser o que você quiser. Você pode chegar até onde você quiser. Falar assim, não quero, eu quero um trabalho mais tranquilo, tá tudo bem. Não, eu quero chegar no topo, tá tudo bem também. Então, não ter aquela... acabar aquela questão da cobrança, do preconceito, né, de não aceitar o rótulo que te dão, né, mas o que realmente você deseja ser, o que você deseja alcançar. E assim como a gente faz hoje, né, de falar, ó, plantou a sementinha, começa a ajudar as outras, ensina como faz ali para adubar, para regar, para depois todo mundo colher no futuro, que isso seja um legado assim constante, que todas vejam a importância de fazer isso, né? Até o momento em que a gente olha que fala assim, agora tá tão normal que não precisa mais esse esforço. A gente só entrega e né? Então, esse realmente é o meu desejo. Eu falo que não tive ali uma filha, mas eu tenho uma filha do coração, minha sobrinha, assim, criei desde pequenininha, estava ali perto, né? Então, assim, eu tenho um amor muito grande. Tem depois, né, veio uma outra sobrinha também, né, que é a caçula. E eu vejo, eu falo assim, gente, eu quero muito que elas não tenham que se preocupar com isso. Que elas simplesmente façam o delas e sejam vistas ali, independente do gênero, e tenham oportunidades iguais. Só isso. Que assim seja. Né? Gente, temos hoje aqui uma situação quase que inédita no mundo que eu frequento, que é extremamente masculino ainda, nosso mundo, né, financeiro. Dentro desse estúdio, temos 7 mulheres hoje fazendo esse podcast aqui. Temos um homem que é hoje minoria, então por isso que isso é raridade aqui, né? Essa diferenciação, porque sempre é o contrário, né? Sim. Então, por dias melhores e assim vamos evoluindo. Quero agradecer demais a presença de vocês, expressar minha gratidão, Tati, Natália, a presença de vocês engrandeceram demais o encontro de hoje e por terem compartilhado um pouco de suas histórias conosco. Agradeço também a todos que acompanham no YouTube e nas plataformas digitais. Não se esqueçam de curtir, ativar o sininho e compartilhar. Foi um prazer apresentar mais essa edição do Abracan Talks. Espero que tenham gostado e até a próxima edição.